Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo sobre castas e hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante, polêmico e delicado, que são a casta dos párias, que é conhecida em sânscrito como os Chandlas ou os Dalits. Então, se você ficou curioso para conhecer quem são os Chandlas ou Dalits, venha comigo para o vídeo. Falar sobre castas para uma audiência que nunca colocou os pés na Índia ou que não conhece como a sociedade indiana funciona pode ser uma tarefa bastante árdua, porque existe no contexto do Ocidente um lobby que tem o objetivo de difamar o hinduísmo e tudo que é associado à Índia. Diga-se de passagem, esse lobby é financiado por cristãos e muçulmanos, ou normalmente são cristãos e muçulmanos que dão apoio moral para esse tipo de lobby. E historicamente, cristãos e muçulmanos foram aqueles que se juntaram para destruir o hinduísmo, para destruir a Índia. Então esse lobby é bastante interessante para esses dois núcleos religiosos. E eles utilizam a questão das castas como uma catapulta para um tipo de propaganda negativa em torno da Índia, de que as castas é a desgraça da Índia, que é por culpa das castas que não é possível haver ascensão social. Se você é supostamente filho de sapateiro, que você sapateiro será, porque se você tentar fugir de uma profissão a ver com seus pais, você vai ser punido, vai sofrer ostracismo social, então você fica perpetuamente preso na pobreza como um ciclo vicioso. Assim, se você não tem muita familiaridade com temas indianos, você certamente já deve ter ouvido falar desta forma sobre as castas. E é uma visão completamente pervertida e deturpada, que não é verdade em nenhum único instante. Porque, primeiramente, as castas, casta é uma palavra que ela nem existe no sânscrito. Ela é uma palavra ocidentalizada, que a verdadeira palavra do sânscrito são varnas, o sistema de varnas, que tem a ver com o sistema de classes na Índia. E o sistema de classes na Índia ele não tem nada a ver com a família ou a sociedade forçar o indivíduo a ser ou simular algo que ele não é. Não tem nada a ver com isso. O sistema de Varnas ele tem muito mais a ver com o tipo de mentalidade que o indivíduo tem, quais são os tipos de pensamento que ele tem. E a mentalidade do indivíduo vai ter um reflexo muito nítido no mapa astral dele. Então, na verdade, em base astrológica que determinados indivíduos têm preferência por atividades de determinadas castas e menos interesse por outras. Tudo tem uma base astrológica. É exatamente assim como funciona na Índia. Então, quando a pessoa foge de atividades associadas à casta que o mapa dela está apontando, é sinal de que ela vai sofrer mais. Então, quanto mais ela se aproxima da casta que o mapa dela aponta, mais ela vai chegar rápido nos seus objetivos. Mais rápido ela vai atingir o conhecimento de si mesma e a felicidade. De acordo com o Brihat Parashara Hora Shastra, que é este livro que foi totalmente compilado na Idade Média, que ele é atribuído ao astrólogo Parashara, o Parashara diz que o nó do norte da lua, ou a cabeça do dragão, que é conhecido em sânscrito como Rahu, é quem nasceu dos Chandlas ou dos Dalits. Então é Rahu quem rege essa casta de párias ou marginais ou desajustados, os Chandlas ou Dalits. Pelo fato de que originalmente Rahu e Ketu são uma entidade só, pelo fato de que é um dragão, uma serpente ou um naga,
que foi eventualmente decepado. E então o Rahu é a cabeça da serpente e o Ketu é a cauda do dragão. Então o Ketu também tem muito a ver com a casta dos Chandras ou Dalits ou dos Párias. Só que dentro do Brihat Parashara Horashastra, o Parashara diz que o Ketu é dito de ser de castas mistas. Embora ele ainda assim tenha a ver com Chandras ou Dalits, mas ele é dito de ser de castas mistas. Então eu vou fazer um vídeo específico sobre a casta mista de Ketu. Esse aqui é específico para os Dalits regidos por Rahu. Eu não recomendo esse vídeo caso você tenha forte apego com seu mapa ocidental tropical e eu não recomendo você, de verdade, eu não recomendo você estudar sobre castas utilizando seu mapa ocidental tropical, porque você vai ter um bloqueio de compreensão em algum estágio desse vídeo. Então, caso você não conheça o seu mapa sideral, a primeira coisa que você precisa saber é qual é o seu signo ascendente na astrologia sideral, que ele dá a tabulação do mapa, ele quem dá a distribuição das casas. Então, caso você não conheça o seu ascendente pela astrologia sideral, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para um tutorial em que lá eu ensino passo a passo de não somente como você calcular o seu ascendente pela astrologia sideral, mas também todo o seu mapa astral. Então, faça esse tutorial e depois você dê continuidade a esse vídeo. Então, uma vez com o mapa sideral em mãos, verifique a posição do Rahu. E se o Rahu estiver posicionado na casa 1, é sinal de que você vai gravitar em torno dos temas dos Párias ou dos Chandras ou Dalits. Porque a casa 1, ela representa o seu ascendente, que é a sua expressão individual, é a sua identidade, como você se coloca no mundo. Então, qualquer planeta dentro da casa 1, a casta daquele planeta vai naturalmente influenciar o destino do nativo. A gente chama o Rahu de planeta, mas ele é na verdade um eclipse ou um planeta sombra. E por extensão você também pode olhar a casa 2. Se você tiver o Rahu posicionado na casa 2, ele também vai trazer fortes elementos de Párias, porque a casa 2 ela representa os nossos valores que nos guiam individualmente na nossa trajetória de vida. Uma outra maneira de você também olhar se você vai ter forte inclinação para a casta dos Párias ou marginais é através da astrologia Jaimini, porque o Jaimini ele dá uma sequência de 8 indicadores móveis, ou como são conhecidos em sânscrito, charakarkas, e é importante dessa sequência, sobretudo para esse vídeo, o Atmakarka. Então, se você não encontrou sua sequência de indicadores móveis, eu vou deixar um outro link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para um outro tutorial em que lá eu ensino passo a passo como você calcular a sua sequência de indicadores móveis. Então, assim, se você não levantou a sua astrologia Jaimini individual, eu não recomendo você assistir esse vídeo até o final, porque você vai ter, novamente, um outro bloqueio de entendimento. Então, uma vez que você encontrou a sua sequência de charakarkas ou indicadores móveis, eu vou pedir para você ver qual é o seu indicador da alma, que o indicador da alma ele fala sobre a sua inclinação de alma. Então, é conhecido em sânscrito como Atmakarka. Então, se você tiver o Rahu como sendo o seu Atmakarka, é um indicador muito forte de que você vai se identificar e reproduzir os temas da casta dos Chandras, ou dos Dalits, ou dos Párias.
Mas, sem mais delongas, vamos entender o que é essa casta. Chandla significa o pior, significa maléfico. E Dalit significa aquilo que é feito em pedaços. Então, é uma casta... não é originalmente uma casta, mas acabou se tornando uma casta por alguns atributos bem específicos. Porque originalmente o sistema de varnas ou castas são só 4, que são os Brahmins, os Kshatriyas, os Vaishyas e os Shudras. E o número 4, na numerologia, ele tem a ver com estabilidade. Se você pensar na ideia de que o quadrado ele tem 4 ângulos ou pontas... Se você pensar na ideia de que são 4 pés que seguram mesas e cadeiras ou móveis em geral. Então, o 4 ele tem uma conotação com estrutura, com equilíbrio, com manifestação. Então, as 4 castas são o que é necessário para manter a sociedade funcionando de maneira equilibrada e saudável. Só que existem aqueles indivíduos que não se encaixam em nenhuma dessas castas. Então eles podem ser percebidos como párias, como marginais, como desajustados, como pessoas que não são muito bem aceitas ou que não são muito bem compreendidas, que sofrem algum tipo de vulnerabilidade ou de opressão. Nos casos mais assim, otimistas, os Chandlas ou Dalits são estrangeiros ou podem ser imigrantes, expatriados, pessoas que são de outra cultura, como, por exemplo, os povos aborígenes aqui do Brasil. Eles nasceram em território brasileiro, mas eles são de outra cultura. Eles não pertencem à cultura hegemônica. Então, os Chandlas podem ser isso, mas eles também podem ser quem veio de fora. Então são pessoas que vão se exilar aqui, ou também pode ser um brasileiro que foi para se exilar fora, ou que fugiu, ou que trocou de nacionalidade. Então são pessoas vistas na cultura local como estranhas. Pode ser também muito frequente os Dalits eles se interessarem por culturas estrangeiras ou falar uma língua estrangeira. Podem ser professores de idiomas ou de assuntos de outras culturas. Agora, nos casos mais assim delicados, os Chandlas ou Dalits, eles podem ser pessoas que têm problemas mentais, porque o Rahu rege essa casta, e o Rahu ele é uma cabeça decepada que não tem união mais com o resto do corpo, onde está o coração, as emoções. Então, Rahu não consegue se envolver emocionalmente com as pessoas. Então, ele pode causar crises de ansiedade, pânico e problemas psiquiátricos. Então, as pessoas que têm o Rahu na casa 1 ou na 2, ou o Rahu como Atma Karka, elas podem ser afastadas da sociedade por problemas psicológicos. Assim, não conseguem trabalhar porque não tem equilíbrio mental, não consegue se casar porque não tem equilíbrio mental. Os Dalits ou os Chandlas, eles estão também muito associados com aquilo que é sujo ou tóxico, e toxicidade é o que Rahu rege. Então drogas, álcool, substâncias com alto nível de toxicidade para o organismo são de interesse dos Chandlas ou Dalits. Então eles podem ser
dependentes de drogas ou de calmantes, soníferos, comprimidos, ou eles podem ser dependentes mesmo de drogas ilegais. E fazer da dependência uma coisa crônica, então virar um aditivo, um usuário de drogas. Ou mais longe ainda com isso, de virar um traficante profissional. Então, os Chandlas ou Dalits podem cair na categoria da população carcerária ou de criminosos, ou de foragidos da justiça. Podem ser pessoas que não apenas traficam drogas, mas podem traficar outras coisas, como armas, ou serem hackers, ou serem plagiadores profissionais, ou golpistas profissionais. Então, assim, de ganhar dinheiro de sortes não muito honestas, ou pessoas que não são de personalidade muito honestas, que são ilusórias, ou mentirosas, ou falsas. Agora, nos casos mais graves mesmo, na cultura védica, na filosofia védica, que depois se desenvolveria no hinduísmo, essa filosofia ela valoriza muito o conceito de ahimsa, que significa não violência e o respeito ao ser humano, aos animais, à natureza. E o conceito de vegetarianismo ele tem muito a ver com ahimsa. E então ahimsa tem a ver com a pureza, com um estilo de vida sátvico. E os Chandras ou Dalits ou párias, eles são ditos de terem um estilo de vida considerado himsa ou tamásico, ou assim, altamente tamásico, que é o contrário de ahimsa. Ahimsa significa violência. Então, no contexto védico, eles são vistos como aqueles que comem bife minimamente, ou que estão envolvidos com atividades que tenham a ver com violência, como, por exemplo, caçadores de animais, taxidermistas, aquelas pessoas que empalham animais ou que trabalham com couro, podem ser pessoas que trabalham com covas, principalmente aquelas de orientação mais zoroastra, ou pessoas que trabalham com piras funerárias, se for uma de orientação mais dhármica, porque os Chandas ou Dalits eles podem ser de dentro do hinduísmo, ou podem não ser, podem ser de outra tradição ou linha religiosa. Eu vou explicar essa parte também. Então, as piras funerárias é onde os corpos são cremados. Então, são pessoas que elas manipulam cadáveres ou cinzas, limpadores de esgoto, açougueiros, pessoas que fazem extermínio de insetos. Então, as outras castas normalmente não veem as ocupações dos Chandras ou dos Dalits com bons olhos, até mesmo os Shudras, e eles não querem fazer essas atividades dos párias ou se envolver com os párias. Então, atualmente na cultura indiana, desde a independência da Índia em 1948, muita coisa mudou da maneira como se tratam a intocabilidade, ou os intocáveis. Então, os Chandras, ou Dalits, ou párias, eles caem nessa categoria de uma casta intocável. E a intocabilidade, historicamente falando, no contexto da Índia, significa a prática de ostracismo social contra um determinado grupo, visto como praticante de atividades criminosas, ou sujas, ou adármicas, ou bárbaras ou violentas. Então, as outras castas não gostam muito de se relacionar com eles, embora seja proibida a discriminação
ou a prática de intocabilidade na Índia hoje, mas a lei ela não consegue nem sempre alterar completamente a mentalidade social de maneira geral. Então é muito comum, no contexto da Índia, os Dalits eles serem separados no cemitério, assim, de uma cova ou uma pira separada para eles, eles serem proibidos de entrar em alguns templos, ou de as crianças que são filhas de Chandras ou Dalits, elas serem segregadas na escola, de as outras castas não aceitarem alimentos que são, ou bebidas que são feitos por Chandras ou Dalits, por considerar que as mãos deles são sujas. Então, eles muitas vezes não conseguem nem empregos que tipicamente um Shudra conseguiria, a atividade de subsistência. Então, eles são muito pobres, são uma casta mais assim, vulnerável e pobre. Eles também podem viver uma vida nômade ou cigana, de transitar de cidade em cidade, de país em país, de não conseguir encontrar vínculo profissional ou afetivo nos lugares onde eles passam. Os Chandras ou os Dalits, eles podem também se interessar por uma religião de outra cultura. Então, isso é bastante relativo, porque no contexto de quem vive e nasceu na Índia, os Dalits é isso aí que eu acabei de falar, mas no contexto do Brasil, uma pessoa considerada que o mapa dela aponta forte indicação a ser um Chandra ou um Dalit, pode ser uma pessoa que ela não se encaixa na cultura. Então, a religião hegemônica no Brasil é o catolicismo. Então, um Chandra, um Dalit, ele escolheria uma outra orientação religiosa, tipo virar um hindu ou um budista, alguma coisa bem misteriosa para a terra de origem deles. Rahu é dito de reger também a magia cerimonial. Então, os Chandras ou Dalits, eles podem também ser aqueles que desempenham sacrifícios de animais para oblações de entidades ou espíritos, e até mesmo sacrifícios humanos. Então eles podem estar envolvidos com algum tipo de satanismo. Eles também podem ser aborígenes que praticam o canibalismo para fins dúbios ou mágicos. Então, os Dalits, eles podem ser vistos como coisas bastante complexas e violentas. Não estou falando que todas as pessoas que têm Rahu na casa 1 ou na 2, ou que têm Rahu como Atma Karka, vão ser canibais. São casos mais extremos. Mas, assim, em linhas gerais, assim, são pessoas que elas não se encaixam. De acordo com o livro Dharma Shastra, que eu acredito que é um dos primeiros livros que fala sobre a questão dos Chandras, lá dentro do Dharma Shastra diz que os Chandras eles não se enquadram em nenhuma das 4 castas ou varnas. Então eles vivem a vida às margens da sociedade. Muitas vezes eles não... historicamente foram até mesmo proibidos de usar a mesma calçada que pessoas de castas mais elevadas, ou é proibido de morar em bairros de castas mais elevadas. Então, assim, eles foram obrigados a viver em subúrbios ou em regiões satélites, mas a situação está mudando. Então, é muito comum as pessoas que têm o Rahu na casa 1 ou na 2, ou Rahu como Atma Karka, elas terem algum aspecto muito excêntrico na personalidade, assim, que é uma coisa quase que central na personalidade
dela e que não é bem visto pela sociedade em que ela nasceu, ou que não é bem entendido, ou que é alvo de discriminação ou de preconceito. Então, muitas vezes os Dalits ou Chandlas, eles desejam se tornar outra coisa, uma outra persona, uma outra cultura que seja mais assim acolhedora. Então é muito comum os Dalits ou Chandlas na Índia, por eles sofrerem esse tipo de ostracismo dos hindus, eles se tornarem muçulmanos ou cristãos. E no contexto dos países cristãos ou muçulmanos, os Chandlas ou Dalits, eles se tornarem hindus ou seguiriam uma tradição dármica como uma forma de, primeiramente, de revolta, de rebelião, mas depois de construir o seu próprio espaço. Mas, de forma alguma, isso significa que uma pessoa que tem forte inclinação para ser um pária, um Chandla, um Dalit, vai ser uma pessoa má, ou uma pessoa que não é confiável, ou ruim. Isso depende muito da perspectiva que se olha essa pessoa. Mas do lado bom dessa história é que eles podem ser pessoas que inspiram uma multidão de desajustados. Então, se o Rahu estiver fazendo conjunção com uma estrela fixa de realeza, como por exemplo Aldebaran, Fomalhaut, Regulus ou Antares, até mesmo Spica, significa que essa pessoa ela vai ser icônica pela característica excêntrica dela. Então ela pode fazer de todo esse drama algo muito bem sucedido, se ela fizer as escolhas certas. Então, vai pensando aí, elas podem atrair as outras pessoas pela excentricidade delas. Então, ter seguidores, ter alunos, ou ter clientes, ou formar uma família em que as pessoas vão de encontro a elas justamente porque elas aceitam aquela característica que não é aceita pela sociedade hegemônica. Então, Dalits ou Chandlas ou párias, eles podem fazer muito sucesso na vida. Eles podem dar a volta por cima, caso eles façam as escolhas certas, tá bem? Então, com isso eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha entendido melhor sobre quem são essa casta de párias ou marginais ou Chandlas ou Dalits, e que não tem absolutamente nada a ver com casta ser algo que a família força, ou que a sociedade força. Isso tem muito mais a ver com o tipo de mentalidade da pessoa e como essa mentalidade reflete no mapa astral dela. Então, com isso eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha apreciado o vídeo. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima com mais novidades. Muito obrigado pela atenção e tchau!